Boa noite. E é com muita alegria que eu estou com vocês aqui novamente, né? É, de fato, com muita alegria. E eu queria trazer o abraço do Padre Oscar, que ele pediu para que desse um abraço. Então, eu estou abraçando vocês por ele, que ele disse que está com muita saudade. E da maneira que ele falou, é saudade com força, não é? E muito bem. Hoje é muita responsabilidade a gente encerrar aí o mês da consagração ao Coração Imaculado de Maria. Ainda mais a semana do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria, né? É uma providência e é uma honra, mas é uma imensa responsabilidade. Bom, nós vamos falar sobre a consagração a Maria, mas passando por duas mulheres, Débora e Ruth. Não é? Muito bem. Provérbios 31, versículo 29. Muitas filhas ajuntaram riquezas, tu, minha filha, excedestes a todas elas. Muito bem. No livro de Juízes, os escribas deuteronomistas escreveram em torno de 550 a.C., mas contando uma história dos primórdios do povo hebreu, que é em torno de 1115, mais ou menos, anos antes de Cristo. Exatamente quando Josué tinha acabado de entrou com os hebreus na terra prometida. A partir de então, com a morte de Josué, o povo israelense ficou sem rumo. Começou a dedicar novamente as práticas pagãs, aos deuses pagãos. Não havia um sacerdócio, o sacerdócio não funcionava, né? Não havia reis dominando sobre o povo fazia o que queria, israelense ficou sem rumo. Eis que esse povo israelense começou a buscar pessoas que pudessem julgar os seus propósitos, ajudar a solucionar os seus problemas. E aí entram os líderes comunitários chamados juízes. E Deus suscita uma mulher que foi a quarta juíza, chamada Débora, que quer dizer abelha, né? Débora foi a quarta juíza. Débora era uma mulher dona de casa, que debaixo de uma palmeira, nas montanhas de Efraim, debaixo dessa palmeira com seu mesmo nome, né, as palmeiras de Débora, ela arbitrava todos os julgos e todos os custos, todos os afazeres dos judeus. Os hebreus, procuravam por Débora para solucionar os seus problemas. E Débora, ela mesma se autodefiniu, junto com o povo, como a mãe de Israel, porque ela solucionou o problema de desagregação das tribos de Israel. As tribos todas fragmentadas, Débora conseguiu reagrupar todas essas tribos e chamar novamente as tribos à fidelidade ao Deus de Israel. Vocês imaginam a quantidade de deuses que existiam naquela região e ainda existe, não é? Então, um povo sem rei, sem domínio, começou novamente a se dispersar. Muito bem. Débora, o povo israelense, oprimidos, cansados da opressão de 40 anos pelo rei dos cananeus, Jabim, apelam por Débora, pedindo socorro. E Débora vai ao encontro do Senhor. Débora pergunta ao Senhor o que fazer. Eis que Débora criou uma intimidade com o Senhor, e o Senhor falou pela boca de Débora. Débora procurou por Baraque, um outro juiz, mas que era guerreiro, não era como Débora, que era apenas uma dona de casa. Procurou por Baraque e disse: o Senhor te ordena que procure 10.000 homens, vão para o Monte Tabor, e ali, na margem do rio Quizon, eu entregarei
o general do exército dos cananeus, do exército de Jabim. E aí, Baraque vira para Débora e fala: eu não irei se você não for comigo. Imaginem. Débora afirma para Baraque: tá bom, eu irei com você. Mas lembre-se, a vitória, a glória da batalha, da vitória da batalha, não será tua. Deus entregará a glória da vitória da batalha a uma mulher. Eis que partiu Débora e Baraque foram para a beira do rio Quizon. Chegando na beira do rio Quizon, o rei Jabim convocou todo o exército dos cananeus e cerca de 900 carros de ferro. E foram. E Baraque e Débora com os 10.000 homens israelenses que Deus solicitou. Chegando no rio Quizon, um temporal gigante varre todos os carros de ferro dos cananeus, né? E os soldados começaram a ficar confusos, fragilizados, e assim os israelenses puderam abater todos os cananeus, e não ficou um só soldado. Todos eles abateram, mataram todos. Baraque não, Sísera, que era o capitão e general desse exército de Jabim, salta do seu cavalo, do seu carro de ferro e sai a pé, fugindo a pé. E passa por a casa de um queneneu chamado Éber, que era de um clã, que era amigo, né, dos cananeus, que era amigo do Jabim, né, vivia em paz com os cananeus. E, nesse momento, Sísera, o que fugiu, né, saiu do cavalo, saiu ali do carro de ferro, fugindo a pé do exército dos cananeus. Ele sai correndo e vai até a casa desse Éber, e a sua esposa, Jael, sai ao seu encontro e diga: entre meu senhor, entre Sísera, aqui o senhor estará protegido. Sísera entra, né? E ela dá para ele leite e um manto para cobrir. E ele estava exausto, alimentou e dormiu. Ele dormiu. Enquanto ele dorme, Jael pega um cravo da tenda e crava com um martelo na têmpora, na cabeça de Sísera. E aí, Baraque, o chefe do exército dos israelitas, vem atrás procurando por Sísera, que tinha fugido, o general dos cananeus. Encontra novamente com Jael, e ela vem ao seu encontro e disse: venha que eu te darei quem tu procuras. E aí, quando ele entra, ele vê ali Sísera, o general, morto. Imagina. E aí cumpriu a profecia de Débora, que Deus entregaria a vitória a uma mulher. Bom, o Senhor nesse momento humilhou Jabim. O Senhor humilhou Jabim com uma mulher, dona de casa, acoplada, Jael, acoplada a outra mulher, Débora, dona de casa, profetiza. Isto mostra que o Senhor, a especialidade dele é exaltar o humilde. A especialidade de Deus é dar vitória ao pequeno. A especialidade de Deus é vencer o grande com o pequeno. É confundir o soberbo com o humilde. É elevar a máxima de toda a glória àquele que lhe obedece. Débora foi até o fim da batalha. Até o fim da batalha, Débora foi para combater o general Sísera. Débora deu um sim sem reservas naquele momento, enquanto Baraque deu um sim condicional. Eu vou se você for. Então,
A partir do momento da vida de intimidade com Deus, que é a vida de oração, Débora teve a oração para ter a vida de intimidade com Deus. Veio a confiança dela. A partir da confiança de Débora, veio a obediência dela. A partir da obediência dela, veio a fidelidade. E juntando as três, vem a coragem. Isto é Maria Santíssima. Maria Santíssima é a confiança, a obediência, a fidelidade eterna encarnada. Como Jesus disse a Santa Brígida, veja, ali estão duas mulheres, uma toda brilho, toda luxo, a outra cabisbaixa, prestes a servir, pronta a servir. A primeira é a soberba, a segunda é a minha mãe, a encarnação da humildade. Então, Maria Santíssima, ela, com toda a máxima de sua humildade, é referenciada em Cânticos 4:9. Feristes o meu coração, minha filha, feristes o meu coração com uma madeixa do teu pescoço. Imagina, o grau da humildade de Maria Santíssima foi tal que até com uma madeixa, um fio do teu cabelo, do pescoço, que em Cânticos fala do pescoço, da nuca, feristes o meu coração. Tal é o grau que ela teve a compreensão do seu nada e a compreensão da grandeza de Deus. Então, com o máximo da humildade, se combate o máximo da soberba. Então, Débora canta, no seu cântico, Débora fala, bem-aventurada, bendita és tu, Jael. À esquerda, com a mão esquerda, agarrou o cravo, com a direita, o martelo. Serás bendita entre as mulheres da tenda. E esmagou a cabeça de Císera. Olha a alusão ao magnífica e todo o projeto de Deus em Maria Santíssima. Maria Santíssima não é a bendita sobre as mulheres das tendas, as israelitas. Maria Santíssima é a bendita dentre todas as mulheres que existiram, que existem e que vão existir. Débora esmagou a cabeça de Císera. Maria Santíssima vai esmagar a cabeça do pai de todos os inimigos, não apenas Císera, do pai de todos os inimigos, o inimigo mor, Satanás. Débora deu um sim temporal, foi profetisa no tempo em que existiu e deu seu sim temporal naquele momento. Maria Santíssima deu um sim atemporal. Débora foi a profetisa do teu tempo, Maria Santíssima é a profetisa de todos os tempos últimos. Muito bem. A partir desse momento que nós entendemos a sequência que é a confiança, a obediência e a fidelidade, nós temos o segredo, a chave de qualquer vitória em nossas vidas. Vocês podem anotar. Anotem. Impregnem suas almas. Porque essa foi exatamente a queda de Satanás. Ele desconfiou, ele desobedeceu e a partir de então a eterna infidelidade. E aí veio uma mulher para contrapor, que confiou, que obedeceu e a eterna fidelidade. E assim somos nós, em qualquer projeto de vida. Esta é a chave da vitória. Muito bem, vamos nos adentrando. O livro de Juízes, ele foi aquela ponte, né? Após Josué,
para adentrarmos ao tempo em que viria o livro dos reis, porque Israel não tinha naquela época monarquia, não tinha dinastia, não tinha reis dominando, né? E aí adentra-se um período que vai começar o reinado, os reis dominando sobre o povo. E aí entra o livro de Ruth. Ruth é o 8º livro da Bíblia. 8º livro. Tudo que está na palavra de Deus tem um significado, e significado profundo, né? O Antigo Testamento é uma profecia, é uma preparação para a grande promessa que é o Novo Testamento. Então, no livro de Ruth, que é o 8º livro da Bíblia, se ele é o 8º, ele é o primeiro após o 7º livro. E o número 7 quer dizer o completo, o perfeito. Deus fez a sua criação no 7º dia, ele descansou. Então, o 8º livro de Ruth, por ser o 8º, quer dizer que ali é um recomeço. É o primeiro livro após o 7º. É o recomeço. E é o recomeço, porque Ruth vai fazer o elo, a ponte entre os juízes e o período que vai começar a monarquia, a dinastia de Israel, que é o quê? O prato principal, né? Os juízes era o aperitivo. E o prato principal de toda a historiografia deuteronomista do Antigo Testamento é a dinastia, é o reinado, né, de Davi, que vai ser a estrutura, a prefiguração da estrutura do reinado do Messias, aquele que vai governar com cetro de ferro e seu reinado não terá fim. Então, Ruth vai ser essa ponte, né? E o livro de Ruth nos narra uma moabita, uma mulher moabita, que entrou para a família do Messias. O que é isso? Isso é estrondoso. No primeiro livro de Reis, no capítulo 11, a partir do versículo 1, o livro nos mostra o pecado de Salomão. Salomão teve cerca de 700 mulheres na autoridade nível rainha e 300 concubinas. Amou inúmeras mulheres, além da filha do faraó. E Deus lhe proibiu, né? Nesse exatamente capítulo 11 do primeiro livro de Reis, Deus disse: não se prestem em casamento com as mulheres moabitas, amonitas, edumeias, sidônias, etéias e todas as nações pagãs, para que elas não pervertam vossos corações e os conduzam para os seus falsos deuses. Olha, Deus dá uma ordem, e a primeira da fila que Deus cita são as moabitas. Primeiro ele diz moabitas. Então, por que é uma moabita que vai fazer parte da família do Messias, sendo que é a primeira que Deus excluiu ao dirigir a Salomão? Mas Salomão ignorou tudo isso e amou todas essas mulheres, e seu coração perverteu, e ele entrou na adoração de todos esses deuses. Imaginam que desequilíbrio que ficou a alma de Salomão. Muito bem. Então, o livro de Ruth, ele é extremamente significativo, inclusive nos nomes. Os nomes que se tratam no livro de Ruth mostram o que viria pela frente na história. Então, nós temos ali uma família de Belém. O cenário se passa na cidade de Belém. Depois nós vamos ver por que Belém. E na cidade de Belém, uma família de Belém, o marido, a esposa, os 2 filhos, Elimeleque, Deus é rei, Noemi, doçura, Ruth depois, os filhos, 2 homens, Malom, quer dizer doença, Quelion, quer dizer fraqueza, né? Essa família vai para Moabe. Por quê?
Passando por um período de seca em Belém, estava faltando pão. O pão é o alimento base naquela época. Por quê? Era formado por vários cereais. Era cevada, centeio, trigo, tudo num pão. Então é extremamente rico, altamente nutritivo. Então a base, o símbolo de ter ou não alimento na época era ter ou não pão. Então eles saem da casa do pão, que é Belém. Belém significa casa do pão. Antes de Jesus nascer. Saem da casa do pão, atravessam o Jordão e vão para Moabe. Moabe é ali do outro lado do Jordão, que hoje é a Jordânia, né? Ao sul de Israel, só atravessar a Jordânia, atravessando o Jordão, do outro lado está Moabe, Jordânia atualmente. E que era Moabe? Moabe é o nome do filho de Lot com a sua filha mais velha, fruto de um incesto, né? A filha mais velha de Lot persuadiu a filha mais nova de Lot para embebedar, e tiveram, através de um incesto, tiveram filhos com Lot. Quem foi? Moabe e Amon. Então, essas duas nações, depois, foram descendentes, vieram dos filhos, frutos de incesto de Lot. Então, por isso era grave aquele pecado. Então foi a primeira que Deus citou para Salomão, as Moabitas, porque Moabitas foi filha da filha mais velha, que foi persuadiu a filha mais nova, né? No caso do pecado Mor. E ao atravessar, eles chegaram em Moabe, e os filhos se casaram com duas mulheres moabitas, que era Orfa e Ruth. Orfa quer dizer costas, das costas, e Ruth quer dizer amizade, companheira. Exatamente isso. E passaram-se vários anos, em torno de 10 anos que eles moraram lá, e eles não tiveram filhos. 2 filhos de Noemi não tiveram filhos. E de repente, morreram os 2, um muito fraco, o outro extremamente doente, exatamente o nome deles, né? E faleceram, e o pai também falece, Elimeleque. A Noemi, ficando viúva e sem nenhuma descendência, quis voltar para sua terra, Judá, e para Belém. Voltar novamente para a terra casa do pão, que é Belém. E aí, a Noemi fala para suas noras que, olha que lindo que ela fala. Olha que tua cunhada, primeiro a Noemi insiste com elas para que elas vão embora e que elas vão para suas famílias, ficarem com seus pais, que se casem novamente, que fazem suas vidas, e que ela volte para Judá e que elas continuem com a sua história e com seus deuses. E Noemi diz para as duas. Antes, ela fala para Orfa e a Orfa insiste, ela resiste um pouco, mas Noemi insiste e Orfa dá as costas, porque ela despede de Noemi e vai embora. Mas antes, Noemi dá um beijo na face e na testa de Orfa, e assim como ela fez também com Ruth, o beijo na face do amor e o beijo na testa do respeito. Aí a gente vê quem era Noemi, o perfil de Noemi. É aquela que testemunhava o Deus amor de Israel, que é de fundamental importância. E Noemi diz, virou para Ruth e disse, olha que a tua cunhada voltou para o seu povo e para o seu Deus. Volta tu também na companhia de tua cunhada. Isso é Ruth, capítulo 1, versículo 15. Ruth, porém, disse, não insistas comigo para te abandonar. Para onde fores, eu irei. E onde quer que passes a noite, eu pernoitarei contigo. O teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Onde quer que venhas a morrer, aí eu quero morrer, e aí quero ser sepultada. Veja a grandiosidade. Primeiro, Ruth viu em Noemi um exemplo de vida a seguir. Tanto é que a seguiu.
a importância de darmos testemunho de nossa vida aos outros. Para nós levarmos para Deus, nós temos que dar testemunho com nossa vida, não é? Porque Ruth não ia acompanhar meramente por grande fidelidade, se primeiro ela não tivesse visto em Noemi algo que ela queria para ela. Ela queria a vida de Noemi para ela. Ela era um modelo a seguir, né? E aí, ambas vão para Judá. E Ruth, naquele momento, rompe com todo o seu passado, com toda a sua história, abandona a sua família, a sua sociedade, os seus costumes, a sua religião e os seus deuses. Ruth rompeu com o seu passado, não é? E chegando em Judá, Ruth não se preocupava em passar com Noemi perante as diversidades. Ruth enxergou na amizade, ela acreditou que existe amizade gratuita, bondade e benevolência gratuita. Ruth foi com Noemi e após vários anos em Judá, de muita dificuldade, de muita adversidade, ela vira para Noemi e diz: eu vou para a roça recatar, respigar espigas, se me permitirem. Era costume da época que, quando chegava a época das colheitas, que os funcionários, os empregados começavam a colher todos os cereais, né, o que se plantava, ia deixando aquilo que estava com algum defeitinho aqui, que talvez não era tão bonito, não prestava, eles iam deixando para trás, né? E aí os pobres vinham atrás, correndo e catando e recatando aquilo que ficou para trás, aquilo que iria se perder. E Ruth, com toda com a corajosa simplicidade e humildade, porque Ruth era uma mulher de posses quando seu marido estava vivo, né? Então, Ruth tinha uma elegância, uma nobreza. Então, Ruth, com aquela corajosa humildade, simplicidade, ela foi aos campos, e um dos campos que ela começou a respigar foi de um homem chamado Boaz, que quer dizer força. E Boaz, primeiro, Ruth respigou o dia inteiro, né? E Boaz, quando chegou à sua terra, viu tanta nobreza naquela mulher, que perguntou aos seus empregados quem era aquela mulher. E eles comentaram: é uma moabita que veio, uma estrangeira que veio acompanhar a sua sogra para ajudar, e de uma fidelidade que cuida dela com tanto amor, com tanta devoção. Essas notícias correm mesmo. Você vê nos nossos vizinhos alguma coisa, a gente sabe, fulano está ali cuidando da sogra e tudo mais, todo mundo sabe da vida um pouco do outro, não é? Então, correu essa notícia. E Boaz ficou encantado. E Boaz foi até Ruth convidá-la para almoçar e disse para ela: a comida dos meus funcionários, tudo que é deles, para os seus funcionários, permitam e deixem cair de propósito algumas espigas para que ela possa catar e recatar. E ela almoçou com Boaz, se fartou e levou ainda um pouco para a sua sogra, Noemi, não é? E aí, ela chegando para Noemi, Noemi fala para ela que Boaz era o parente do falecido. E na época do revirato, a lei de Israel, né, que depois vocês podem ver em Deuteronômio 25 e Levítico também 25, sobre essas leis da época, que era o parente mais próximo, que casava com a viúva e que não tinha filhos. Mas Boaz não era o primeiro parente mais próximo, era o segundo. E aí Noemi fala com Ruth para que ela oferecesse a sua mão em casamento a Boaz, porque viu que ela achou graça diante de Boaz. E Boaz, Ruth vira para Boaz e fala: se achei graça diante de ti, isto é um mimo ao meu coração, porque falou
diretamente ao coração de sua serva. Aquela alusão do próprio arcanjo Gabriel dizendo à Virgem Maria, mas o arcanjo Gabriel não falou se achou, já falou, achastes graça, ó Virgem ó ave cheia de graça, achastes graça diante do Senhor. E aí, Noemi fala para Ruth, para que Ruth se lavasse, se ungisse, vestisse e fosse descobrir onde que Boaz dormia no outro dia, quando ela fosse, e deitasse aos pés dele e, ao dormir, e se oferecesse em casamento. Só que Ruth falou para ela se lavar. Então, lava-te, unja-te, veste as tuas vestes, lava-te. Nós não podemos estar sujos para receber a graça. Lavar, a confissão, o arrependimento. Unge-te, perfuma-te com as virtudes, veste-se com os sacramentos e desce. Ela pediu para ela descer a areia, ao terreno. Desce-te e vai aos pés de Boaz. Boaz era o Redentor. Redentor era o parente que ia casar com a viúva. Então ela desceu aos pés do Redentor, que ela deitou aos pés dele à noite. Ela deitou aos pés da cruz. Ela foi aos pés do Redentor. Olha que gigante isso. E aí, Ruth oferece, e Boaz diz que no outro dia, que ele ia conversar, pede para ela levantar mais cedo, para que ninguém visse, e que ele iria conversar com o primeiro parente que iria casar. Só que o primeiro parente não assumiu o casamento, porque ela era moabita e disse que já tinha o compromisso. Né? E Flávio José, um historiador muito interessante, que era testemunho ocular na época de Cristo, disse que Ruth foi entronizada de tal maneira na lei de Israel, que ela descalçou os pés, uma das sandálias do que a recusou e deu um tapa no seu rosto, que é exatamente a lei da época, que faria com quem recusasse a viúva. Né? E aí os dois se casaram, Boaz e Ruth, e tiveram um filho chamado Obed, né, que foi o pai de Jessé, e Jessé o pai do rei Davi. Imaginem, Ruth, que era a árvore infrutífera em Moabe, não teve filhos, muitos anos de casamento. Com Boaz, ela teve o filho. Né? E Ruth passou a ser a antecessora do Messias. Por quê? Ruth foi ancestral do rei Davi, não é? Então, a única aliança em nossa vida, que é uma árvore frutífera, é a aliança com Deus. A aliança com Deus é a única aliança que nos torna árvores frutíferas. É a única aliança frutífera em nossas vidas. Essa é a chave principal em Ruth. Ruth rompeu com o pecado. A partir do momento que Ruth rompeu com todos os deuses pagãos, toda a idolatria, todo o seu passado, Deus a exaltou de tal mor que ele esqueceu, vamos dizer, que ele tinha ordenado a Salomão que não se casasse com uma moabita. Mas Deus, o coração do Senhor, o coração de Deus, muito mais misericordioso que o coração de Boaz, ele esquece todo o nosso passado quando nós entramos na confiança, na obediência. É uma escada, a confiança que leva à obediência e que nos leva à fidelidade. Ruth foi o exemplo da fidelidade, foi fiel, completamente fiel a Noemi, foi obediente, porque tudo que Noemi a pediu, ela fez, não é? E aí, passou por toda a descendência, ela entrou não só em Judá, como passou a ser a família do Messias, que depois, mais de 20 dinastias de Davi, depois de muitos anos, depois vem Cristo no primeiro século, né? Século 0, primeiro século. Imagine o que Deus faz conosco, Ele nos arranca aquela árvore por inteira, raiz, tronco e os ramos, Ele arranca, se você deu sim, Ele te arranca daquele pecado, e Ele te põe na glória, te exalta, e aquela mesma árvore, Ele planta em outro terreno. Ele tirou Moabe e Ele colocou Belém.
e ali ela teve um filho. A árvore se tornou frutífera, a árvore que era infrutífera. Assim é conosco. Então o Senhor, Ele exalta quem rompe com o passado de pecado e adquire uma vida de virtudes. Podem anotar isso, porque isso é o resumo da nossa vida. Nós temos que romper com o pecado. E aí, quando a gente rompe com o pecado, a bênção vem no máximo. Enquanto não veio, é porque nós ainda não rompemos com o pecado. Maria Santíssima saiu com toda aquela nobreza de Ruth, com toda aquela nobreza e garra de Ruth, e saiu pelo mundo recatando todos os que ficaram para trás, todos os que iriam se perder. Aí está Maria Santíssima, assim como Ruth, ela saiu e ela está recatando no momento. Maria Santíssima está respigando todos que iriam se perder, que deixaram de fora para se perder. E Deus, o coração do Pai, muito mais do que o coração de Bós, está encantado com ela e está ordenando para os seus funcionários, os anjos: ajudem, não a molestem, colaborem para que ela recate o máximo, para que ela traga todos, para que ela consiga e que não fique ninguém para trás. Ruth e Débora, mulheres encantadoras, né, mulheres cativantes da Bíblia. São pré-figurações, figuras de Maria Santíssima. O que Deus viria a fazer em plenitude com Maria Santíssima, Ele fez em pequena parte com essas mulheres. Admiramos essas encantadoras figuras da Bíblia, as encantadoras figuras de mulher da Bíblia. Muito mais admiração temos por aquela em que Deus fez em plenitude o que fez apenas em parte, em uma pequena parte, nessas mulheres. Maria Santíssima. Aí entramos em Provérbios novamente, 31, 29. Muitas filhas ajuntaram riquezas, mas tu, minha filha, excedestes a todas. Todas as virtudes estão em Maria Santíssima em plenitude, porque ela é plena da graça, plena do Espírito Santo. O Santo Espírito está nela completamente, em plenitude. Então nela reina todas as virtudes. E é assim que ela vai combater Satanás. Por quê? Por que ela? Porque Deus, Jesus é Deus. Deus não tem adversário. Deus já é vencedor. Principalmente quando parece derrotado. Aí é mais vencedor. Não é? Deus se permitir mostrar derrotado. Então é ela. Então se o pai é da soberba, então vai a mãe da humildade. O Satanás é o mor da soberbitude. Maria tem que ser, então, mor da humildade. Não é? Então entramos na consagração. Deus, a mesma graça que atuou em Maria Santíssima, foi a graça que atuou em mim e em você, e que atua em todos nós. Só que com sims diferentes. O dela, sem reserva, incondicional. O nosso, com reserva. Mas Deus pôde fazer nela todo o seu projeto. Mas em nós também Ele poderá fazer. Daí o auxílio, a devoção, a verdadeira devoção a Maria Santíssima, que é o centro, o teu coração imaculado. Então, a verdadeira devoção ao coração imaculado de Maria.
A consagração ao coração imaculado de Maria é exatamente isso. Quando em 1917, em Fátima, ela disse que Deus deseja estabelecer no mundo a devoção ao teu coração imaculado, é exatamente por isso. Por quê? Sendo aquela arca no meio do dilúvio dos tempos que vivemos, né? Eis o coração imaculado de Maria, Deus nos deu esse auxílio, que é, a partir do momento que você se entrega àquela que soube responder a Deus, com um ato que a gente chama ato de consagração, você está separado só para ela. Consagrar não quer dizer ser utilizado só para aquele determinado fim, mas para ser utilizado para determinado fim, primeiro tem que ser preparado e separado. É o separado para determinado fim, não é? Então, a consagração ao coração imaculado de Maria, que é a emergência atual, sempre foi, mas agora nós estamos num período conclusivo, através de um ato que é de respeito, a gente dirige a ela, quer dizer, entregar a sua vida a ela. E Maria Santíssima diz, quando se consagra a mim, a tua vida não mais te pertence, a tua vida é minha. Mas eu tenho que aceitar ou não o seu pedido de consagração. Nossa Senhora fala para Padre Gobi que não é todo pedido de consagração que ela aceita. Ela aceita o pedido de consagração daquele que ela vê no coração que há o desejo veemente de mudança de vida. A primeira coisa que nós temos que ter é o desejo. O resto ela faz. Se você não deseja, ela não vai fazer, ela vai te respeitar. Mas você tem que ter o desejo. E ela atua em sua vida à medida que você permite. A mãe, ela só vai até onde você permite. Então, a partir do momento que você se consagra ao coração imaculado de Maria, a tua vida já não te pertence, as tuas preocupações não são mais suas, você assina com o ato de consagração, Nossa Senhora fala que você assina a entrega da sua vida nas mãos dela. E aí ela passa a orientar toda a sua história, a vida espiritual e a vida material. Ela coloca um selo na sua fronte, que é um sinal, o seu selo é um sinal da cruz, e um selo na sua mão, para contrapor o selo que Satanás está colocando atualmente em todo o seu exército. O exército de Satanás já está praticamente pronto, e o exército de Maria também já está praticamente pronto. Vocês não estão sabendo, vocês são do exército de Maria. Na hora H, vocês vão ver o que vocês vão virar. Né? Então, Maria Santíssima, com o sinal da cruz na tua fronte, ela está colocando um sinal no seu intelecto, na sua inteligência, na sua vontade, onde você vai perceber, você vai entender a palavra de Deus. Ela fala que alarga a sua inteligência e que ela faz você entender a palavra de Deus, que passa a amá-la e a vivê-la. E ela coloca um selo na sua mão, que a mão significa toda a sua atividade, todo o seu trabalho. E ela vai alinhar o seu trabalho com a providência divina. Né? E ela vai contrapor ao que coloca a marca. O maligno, quando coloca a marca no intelecto, a pessoa passa a delegar a negação a Deus, o ateísmo, o ativismo contra Deus. E na mão, ele delega o trabalho para o bem-estar apenas. Ele desvincula o trabalho da providência divina. E ele usa o seu trabalho para você satisfazer as suas paixões desordenadas. Você passa a ser o eu, o centro de todo o seu trabalho. E enquanto que Maria Santíssima, quando coloca na sua mão, ela te faz entender que o seu trabalho, ele é cotidiano, que é naquele arroz com feijão, naquele quartinho onde você trabalha, é ali que vai gerar uma fadiga, que vai ser mérito, que vai ser fonte de merecimentos, fontes de graças, vai ser o merecimento de graça, a fadiga do cotidiano do trabalho. E o seu trabalho vai estar alinhado completamente com a providência divina. E ela fala, onde ela entra, o demônio sai, Satanás sai. Onde eu entro, primeira coisa que eu faço, eu pego os filhos pela mão e vou com eles para cumprir todo o projeto de Deus na vida. Pego pela mão e caminho com eles. Onde eu entro, não falta a providência divina, nem o excesso, nem a falta, o exato. Igual quando eu fiz na família de Nazaré, naquele larzinho
simplório. Maria lavava, passava, né? Passava na época assim, mas ela limpava tudo, ela preparava aquele lar para que Deus pudesse, Jesus pudesse cumprir a vontade do Pai. Fazia a batatinha de Jesus que ele amava, já falei aqui para vocês, não é? O peixezinho com a sementinha egípcia que ele amava, que chamada ecrém. E Maria ficava na porta do banheiro quando Jesus saía. Tem algumas evidentes que contam que naquele cotidiano, tudo, as portas fechadas, escurecia muito cedo no frio, e que Nossa Senhora preparava a comidinha de Jesus, ele saía do banho, e ali ela fechava todas as portas e janelas, e ficava só ela e ele, frente a frente, olho no olho, e ali aguardando tudo que ele falava no teu coração imaculado. Eis o coração imaculado, que tanta coisa guardou e quer repartir conosco, não é? Então, a consagração ao coração imaculado de Maria é o ato de consagração da entrega. Temos que rezar o ato constantemente, todos os dias. Rezar o Santo Terço, porque com o Santo Terço nós vamos restringir a atuação de Satanás. Nossa Senhora fala que com o Santo Terço, principalmente diário, mas o ideal é o rosário, porque não é o ideal, não é uma Ave Maria bem rezada do que um terço bem rezado. O ideal é o rosário bem rezado do que uma Ave Maria bem rezada. Um rosário bem rezado do que um terço bem rezado, não é? Nós estamos em tempo de guerra, nós não podemos cochilar na batalha. Nós temos que fazer como Débora, foi até o final da batalha, não abandonou a batalha no meio, né? Então, a consagração a Maria é isso, ela nos vira pelo avesso, ela te faz enxergar, ela vai com as estratégias. Nossa Senhora diz a Padre Gobi que quando ela entra naquela casa, você já pode preparar um quarto, porque ali ela está, e ela vai trazendo todas as virtudes, ela entra no teu intelecto, ela mexe no seu intelecto, e você começa a ter discernimento de tudo que é certo, de que é errado. Quem ela coloca no seu coração, ela vai começar a ditar. Então, para os tempos agora, ela disse que ela vai começar a ditar no coração o que temos que fazer, em quem acreditar, se está com a verdade ou não, quem devemos seguir ou não, quem devemos afastar. Imaginem, quais os caminhos que nós teremos que seguir para afastar, para fugir dos perigos. E nesses tempos que agora, que todo mundo fica naquela, devo fazer isso, não devo, ainda mais nessa época de pandemia, Nossa Senhora dita tudo no coração dos seus consagrados. Imaginem. Então, o que ela diz também, a Padre Gobi, que eu achei maravilhoso, muitos vão à missa, à noite rezam, às vezes à missa, rezam um breve terço à noite, e durante o dia, tagarelar, conversar. Ela fala, consagrar a mim é me honrar, com oração cada vez mais intensa, com oração incessante. Então, consagração a Maria é mudança de vida, é dar o sim. Rezar o ato de consagração todo dia e marchar, começando com o terço, depois indo até o rosário. E querer mudar, porque aí ela vai te dar um amor pela igreja, um amor pelos santos padres, querer as virtudes, e ela vai te enchendo de virtudes. Ela vai mexer no seu intelecto. Você vai começar a ter discernimento do que é certo, do que é errado. Qual modo eu devo seguir? Devo rasgar minha calça ou não? Uma calça rasgada, imagina, alguém sentou, criou uma estratégia de pedir para rasgar as calças. Porque tudo que a gente faz tem uma estratégia. Você vai montar uma loja, você senta e fica dias pensando que cor que vai ser essa loja, quem eu quero atingir, qual o objetivo da cor, qual que vai ser o desenho, como vai ser a porta. Tudo tem uma estratégia. Então, toda moda, em tudo, não só moda de vestir, moda alimentar, tudo que vê na televisão, tudo que vem no meio de comunicação, alguém está com uma estratégia para te alcançar. E se você não tiver os olhos da divindade, você não enxerga, você cai. E é isso que ela quer. Maria quer selar a tua cabeça e a tua mão, para que você tenha o discernimento do que é certo e o que é errado, do que agrada e do que não agrada a Deus. Então, onde entra Maria Santíssima, aí entra a segurança, aí entra a providência divina, aí entra a salvação. Consagração ao Imaculado de Maria é e será a que vai nos libertar da escravidão de Satanás.
E está próximo o triunfo do coração imaculado de Maria. Mas para ela triunfar, ela precisa de um número maior de pessoas consagradas a ela, para que o Espírito Santo venha no maior número de pessoas, para que venha na sociedade e no mundo, para que venha o segundo Pentecostes mundial, como algumas profecias, Garabandal e dentre outras, né? Então precisa de cada um consagrar, levar essa consagração para sua família, marido e mulher, que se consagrem os dois, né? E se você está sozinha na caminhada, seja homem, seja a esposa, seja o marido, vai sozinho, ela faz o resto. Mas primeiro, a confiança, a obediência, a fidelidade. A fidelidade. Maria Santíssima foi a que nunca duvidou, fiel eterno. É que tinha todo o cenário para duvidar, porque ela viu toda a fraqueza de Deus. Maria Santíssima viu menino Jesus caindo, tropeçando, e aí ela creu, aprendendo a falar as primeiras palavrinhas, e ela creu que ali estava a divina sabedoria encarnada. Ela viu no Egito aquele menino naquela paupérrima. A gente vai no Egito, Heliópolis, na região que ele morava, paupérrimo, desde aquela época. A gente vê hoje, vocês têm que ver a imundície e a miséria. Jesus ali passou necessidade. Se ele passou necessidade, e ela creu que ali estava a divina providência encarnada. E aos pés dela, ela viu Jesus estraçalhado, julgado nos seus braços, que cada gancho da flagelação voltava com um pedaço de carne, e ela creu que ali estava o invencível, o todo-poderoso. Então, ela teve tudo, todo o cenário para não crer. E foi exatamente a que nunca desconfiou, a que segurou toda a igreja aos pés da cruz. Eu só me resta falar sobre Maria o resto da minha vida, porque eu sou recata de Maria Santíssima. Eu sou recata dela. Devo tudo a ela, porque ela levou para o meu Senhor. Ela fez comigo como uma moabita, me recatou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.